Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao ADV Jus TV de hoje. Já começo agradecendo a você que me acompanha sempre através da TV RP Canal 9 da NET, através das redes sociais, do Instagram, do Facebook e também através do nosso site que é o advjus.net. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Hoje, com imensa satisfação, eu anuncio para você que nosso programa terá 2 convidados em 2 pautas especiais. A primeira pauta, nós vamos falar a respeito de Código de Defesa do Consumidor. E a segunda, nós vamos falar a respeito de direito condominial. O ADV Jus já está no ar. Fique aqui. Legal, como eu disse, nesta primeira participação que vamos ter a seguir aqui no ADV Jus TV, a presença do Dr. Alessandro dos Santos Rojas. O Dr. Alessandro é especialista na área do Código de Defesa do Consumidor. E este é, sim, o objetivo, o tema da participação do meu colega aqui no ADV Jus. Confira aí. Ok, como eu falei, o Dr. Alessandro dos Santos Rojas, meu colega advogado, está nos dando a honra desta visita, justamente porque tem uma novidade com relação a uma das áreas de especialidade dele, que é o Código de Defesa do Consumidor, que é aqueles incômodos que a gente realmente tem com relação a muitos tópicos. Mas inicialmente eu quero te agradecer, viu, ter se disposto a vir participar aqui conosco do ADV Jus TV. Obrigado. Obrigado pelo convite, Marco. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Doutor Alessandro, a gente normalmente aí, né, vê e se depara com situações de consumidores, de pessoas que têm verdadeiro horror aí de infortúnios que sofrem aí com relação a viagens, com relação a planos de saúde, com relação às empresas de telefonia, né? E às vezes a pessoa ela se sente até um pouco impotente. Meu Deus, o que eu vou fazer? E aí o senhor trouxe para mim aqui uma novidade que está agora aí mais que em voga, a teoria do desvio produtivo. Doutor, como é isso? Pois é, os fornecedores, em geral, criam alguns problemas ao consumidor. Sim. Que faz com que o consumidor perca seu tempo, certo, que ele poderia estar produzindo algo em proveito próprio, usufruindo da forma que melhor aprouver, certo, e tem que parar seu dia a dia para resolver um problema criado pelo fornecedor. Puxa vida, é aquela coisa, a pessoa, às vezes ele nem pediu um determinado serviço, aquele serviço veio para ele, o nome dele está lá nessa implicação e para ele, se ele quiser voltar à normalidade, ele que tem que se dispor e aquele tempo não é pouco, é isso que o senhor está falando. Pois é, um cancelamento de uma assinatura de internet, que ele tem que, um cancelamento indevido, inclusive, que ele tem que ir até o fornecedor, telefonar para o fornecedor para que ele resolva um problema criado, que esse problema não deveria ter existido. Certo. Então, o fornecedor faz essa atitude, toma a ação ou omissão, fazendo com que o consumidor saia do seu conforto, saia da sua horário de produção, para resolver um problema criado por esse fornecedor, que cancelou uma linha telefônica, por exemplo, indevidamente. Certo. Evidentemente que a pessoa não tem como resolver um problema desse se ela não perder, inclusive, horas que poderiam estar, sim, na jornada, porque isso vai demandar obrigatoriedade de resolução dentro da hora do horário comercial, dentro do horário comercial. Pois e o atendimento de alguns fornecedores, principalmente grandes bancos, telefônicas, empresas aéreas, é muito demorado. Então você tem lá diversas opções e a última opção é sempre a de falar com o atendente. Certo. Então você perde ali meia hora, 1 hora, 2 horas, dias tentando resolver um problema. Certo. Não é efetivo essa resposta da empresa. Certo. Então é isso que os tribunais têm entendido que gera o dano moral em relação ao desvio produtivo
do consumidor. Certo. Isso mesmo que eu ia perguntar para o senhor, doutor. Com relação ao entendimento, né, tanto de primeira instância quanto ao nosso TJ, né? Me parece que existe também já alguma coisa sedimentada e até numa outra esfera, mas eu gostaria de saber qual que é o reflexo, como que o senhor vê, né, assim, o comportamento dos magistrados ainda da primeira instância e do TJ, como está sendo a aceitação desse pedido? Em relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo, a aceitação dessa teoria está sendo bem admitida. Está sendo aceita. Bem aceita essa teoria, inclusive já confirmada em algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, tá? Onde eles veem a agonia do consumidor em relação a ter que resolver esse tipo de problema que não deveria existir, sendo que a prestação de serviço teria que ser efetiva, sem interrupções. Certo. Doutor, então, agora o juiz aceitou o pedido. Isso, evidentemente, que essas empresas que a gente se referiu aí são empresas de porte grande, que normalmente elas têm lá aqueles procuradores, colegas nossos também, que respeitamos, mas aqueles colegas que têm aquela especialidade justamente na defesa dos interesses daquele quem ele está patrocinando. O que eu te pergunto é o seguinte, e quando chega lá no tribunal com aquele recurso de 70 folhas lá que normalmente o pessoal apresenta, doutor? Pois é, os tribunais vão avaliar ali as circunstâncias do problema gerado pelo fornecedor e vão fixar uma indenização que infelizmente ainda é bem aquém do que deveria ser. Porque a indenização por dano moral tem duplo objetivo, que é fazer com que a empresa não cometa mais o erro e desestimule a fazer, entendeu? E indenizar também o consumidor pelo dano causado. E infelizmente os tribunais ainda estão segurando muito em questão de valores de indenização. No meu entender, essas indenizações teriam que ser bem mais majoradas para que efetivamente desestimule as empresas a cometer esses ilícitos contra os consumidores. É o que o senhor bem falou, ela não tem só o objetivo indenizatório, ela tem também aquele caráter pedagógico para que não volte a cometer novamente e trazer aquele transtorno que normalmente está trazendo. Mas a gente já comemora como um avanço nas relações de consumo, tá? Para que essa relação de consumo melhore a cada dia. Certo. Doutor, o que falar e o que pensar também, né? Isso sai um pouquinho da esfera praticamente do foco que a gente está falando aí, justamente da teoria do desvio produtivo, mas hoje em dia está infernal praticamente aí para muitas pessoas o excesso de ligações telefônicas, né? De toda a ordem, tanto no celular como também no telefone fixo. Doutor, tem alguma coisa que pode ser feita? É um problema muito sério, porque a gente recebe ligações com o famoso 011, né? Incessantemente, procurando pessoas que a gente nem conhece. Sim. Né? Principalmente isso. O que a gente poderia fazer é reclamação no PROCON, em relação a esse tipo de eventuais cobranças para terceiros que você não conhece. Reclamação no PROCON. Não resolvendo esses problemas, uma ação de obrigação de não fazer, para que eles cessem essas ligações irritantes, vamos dizer assim. É verdade. Mesmo que essas ligações sejam devidas à pessoa que está devendo para a empresa, por exemplo, não pode colocar em situação vexatória. Vexatória, é verdade. E essas ligações incessantes, em horário de trabalho, em horários... Domingo, feriado. Isso pode sim levar a um dano moral por cobrança vexatória. Então eles ligam na empresa onde a pessoa trabalha, ligam em horários depois das 6, 10 horas da noite, 11 horas da noite. E isso não pode, o Código de Defesa do Consumidor não permite. Proíbe isso daí, né? Então, é isso mesmo. Olha, se você tem aí alguma dúvida e você gostaria de tê-la resolvida, ou pelo menos dar para você uma ideia de como você deve agir, você pode mandar aí uma mensagem aqui para o nosso correio eletrônico, que é programa@advjus.net. Sendo de Código de Defesa do Consumidor, nós vamos encaminhar para o doutor Alessandro, ok? Eu te agradeço imensamente a participação conosco aqui hoje, doutor. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Um abraço. Certo, ok.
Meus amigos, eu quero chamar sua atenção agora para o ADV especial, aqui no ADV Jus, confira. Olá, amigos do ADV Jus. Todos sabemos que no processo penal, a função do juiz é exercer a jurisdição. Isto é, o juiz deve dizer o direito e dirimir a lide penal. Em outras palavras, o juiz deve solucionar o conflito decorrente da pretensão punitiva estatal e do direito de liberdade do acusado. Não é por outra razão que a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 37, garantiu a todos os cidadãos que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Trata-se do princípio da imparcialidade do juiz. Veja-se que a imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as partes. As partes têm o direito de exigir um juiz imparcial e o Poder Judiciário tem o dever de agir com imparcialidade na solução das causas que lhes são submetidas. No entanto, o que acontece quando um juiz conduz um processo penal de maneira parcial? Bom, de pronto é possível afirmar que a imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo, de modo que a sua atuação parcial pode causar sim a nulidade de todo o processo. O artigo 254 do Código de Processo Penal ilustra quais as hipóteses em que o juiz deve ser dado por suspeito, sendo que se não o fizer, poderá inclusive ser recusado por qualquer das partes. A título de exemplo, o inciso 1º aduz que o juiz é suspeito se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. E o inciso 4º assegura que o juiz deve ser declarado suspeito se tiver aconselhado qualquer das partes. Esta é, por exemplo, a grande discussão sobre a atuação do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, em casos da Operação Lava Jato. Em razão de conversas ocorridas pelo aplicativo de comunicação Telegram e divulgadas pelo site da Intercept Brasil, desconfia-se que Moro, no papel de magistrado, teria deixado de lado a imparcialidade e atuado ao lado da acusação. Mas até onde a atuação ativa do juiz significa prejuízo à sua imparcialidade? Bom, sabemos que o juiz deve ser imparcial, mas isso não significa necessariamente que ele deva ser neutro. Imparcialidade não significa neutralidade. Mas essa grande polêmica entre imparcialidade e ativismo deverá ser decidida em breve pelo Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Carta Magna Federal. Agradecido pela sua valorosa audiência e ainda em reflexão, despeço-me desejando a todos uma ótima semana. Ok, muito obrigado, doutor Alessandro Rojas, que para minha satisfação de hoje em diante, ele também estará ingressando aí nas fileiras do ADV especial. Agradecimento também especial à participação do doutor José Ricardo Romão, prática processual penal. Meus amigos, esta semana aconteceu o primeiro encontro de atualização em temas condominiais. A realização foi do CEMEFAM. Vários profissionais ligados à área condominial prestigiaram o evento que aconteceu na noite da última quarta-feira nas dependências da Faculdade Regis, Unidade Ribeirão Preto. O ADV Jus esteve presente. Esse é o nosso primeiro encontro de atualização em temas de direito condominial que nós estamos fazendo pelo CEMEFAM e é um prazer estar com vocês. E não é só um palestrante. Não, essa palestra inicial é jurídica, né? Eu tratarei sobre o tema responsabilidade civil do síndico. A Salete Salles, ela tratará sobre o tema contratos na área de seguros e o Zé vai falar sobre sinistros. Nós abordaremos temas bastante interessantes e do dia a dia para todos os síndicos e administradores de condomínio. Ótimo evento! Parabéns! Ok, parabéns à doutora Cristiane. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, voltamos já já. Aguarde. Quali System Informática. Oferecemos o melhor para você em serviços de tecnologia. Apresentamos o Legal Web, perfeito para qualquer tipo de advocacia. Também o Quali Saúde, controle total,
em gestão de planos de saúde e disponibilizamos sistemas e integração, suporte técnico e muito mais. Qualisystem Informática, 20 anos de experiência. Consulte-nos. Arcângelo Imóveis, venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Ok, meus amigos, estamos de volta então com o ADVJus TV de hoje. Olha, antes de iniciarmos este bloco, meus amigos, eu quero trazer aqui uma indagação para você, meu colega advogado, minha colega advogada. Você sabe o que é marketing jurídico de imagem com conteúdo? Não? Olha, eu quero dizer para você, aliás, com toda certeza, posso afirmar que nós estamos sim vivendo na época da imagem, a época do som, né? E é bom que todo advogado comece sim a se dar bem com câmeras, com microfones e inclusive com o seu smartphone, ok? Eu posso dizer também que nesse sentido, o ADV Especial, que é um quadro aqui dentro do ADVJus TV, é um facilitador de possibilidades para que o advogado consiga destaque na advocacia e é também um vislumbrador de novos horizontes, tudo absolutamente de forma institucional. Olha, é só você entrar em contato aqui com a gente no ADVJus TV, que é facinho, você já conhece os nossos canais, inclusive o nosso endereço eletrônico, que é programa@advjus.net, para saber mais, ok? Para que você realmente consiga aquele up na sua profissão e principalmente seja um profissional da advocacia com sucesso. Com sucesso, aliás, como é o caso do nosso convidado deste bloco, especialista em direito condominial, o nosso parceiro já de muito tempo aqui no ADV Especial, como eu disse, o Dr. Márcio Espímpolo. Uma excelente participação, vale a pena você conferir, veja. Doutor Márcio, muito obrigado de participar com a gente aqui hoje, mais uma vez, do nosso ADVJus TV. Olá, Marco, bom dia. Obrigado por estar aqui. Obrigado, mais uma vez me sinto honrado de estar aqui nos seus estúdios. Obrigado, a honra nossa também. Doutor Márcio já transpôs as barreiras regionais aqui da nossa... de Ribeirão Preto, enfim, e ele já foi, inclusive, convidado para dar uma palestra, várias, e a primeira delas que a gente tem, inclusive, orgulho de noticiar aqui, foi lá em Portugal, em Coimbra e Lisboa. É isso, eu gostaria, que já faz um pouquinho de tempo, né, doutor? Mas eu gostaria, assim, de pontuar que é uma coisa extremamente interessante e importante. Eu gostaria que o senhor relatasse um pouquinho a experiência lá, doutor. Nós tivemos lá em Lisboa e também em Coimbra para falar um pouquinho sobre o tema direito condominial, né? Portugal também vive as mesmas questões, as mesmas problemáticas, os mesmos conflitos em condomínio que nós aqui no Brasil. Então foi uma oportunidade de trocarmos experiências lá, né? Em especial quanto às locações por aplicativos, que é bastante recente no mundo inteiro. Então eles estão também com o desafio aí de se sobrepor aos conflitos que geram esse tipo de locação. E o senhor acha que deu para assim, suplantar as expectativas? Aliás, quais eram, né, as expectativas do pessoal de lá, né, a receptividade? Como foi tudo, doutor? Foi bastante positiva, porque eles queriam saber como é que o Brasil está enfrentando essa problemática, né? Então nós pudemos levar para eles lá um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, em relação também à jurisprudência, como é que os tribunais aqui estão decidindo sobre esse assunto, né? Embora aqui também está bem recente, bem novo, né? Vai começar a sedimentar ainda, né, doutor Márcio? Sim. Doutor Márcio, agora uma curiosidade, né? As pessoas, evidentemente, que elas têm conhecimento aí no nosso idioma é o mesmo de lá, evidente, mas existem algumas peculiaridades, né? Que em Portugal, algumas expressões idiomáticas são bastante diferentes das nossas aqui. No trato lá com a palestra, o senhor sentiu alguma dificuldade ou o senhor acha que a pessoa que tem essa pretensão, não digo só de palestra, mas às vezes tem a pretensão de fazer uma viagem para lá, às vezes inclusive de negócios, o senhor acha que existe ainda ou tem alguma barreira para esse tipo de ocorrência, de evento, doutor? Não, nenhuma barreira
existe com a língua. Certo. Eles lá, inclusive, entendem muito melhor o nosso português do que nós entendemos o deles. Certo. Lá eles têm muitos programas brasileiros, né, que eles assistem, novelas, seriados, várias coisas. Então isso facilita um pouco o entendimento da língua. Então, nós, se formos para lá, não vamos ter nenhuma dificuldade, mesmo com residência fixa. Certo. E olha, eu tenho certeza que foi muito profícuo, que inclusive está pintando um novo convite para o Dr. Márcio, inclusive lá pelos lados europeus, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Agora eu quero falar um pouquinho, Dr. Márcio, também evidentemente que nós estamos falando desses eventos que envolvem o direito condominial. E nesse viés, o senhor também foi convidado para uma das maiores OABs que tem aqui no nosso estado de São Paulo, que é a OAB de São José dos Campos, para proferir uma palestra lá. É isso mesmo, doutor? Isso, tivemos a honra também de comparecermos a São José dos Campos, a OAB lá, a 36ª subseção, Certo. E com o convite para falar justamente sobre esse assunto também, que é bastante polêmico, está borbulhando no Brasil, né, que é a locação, os desafios da locação por curta temporada, em especial aquelas locações que são feitas por aplicativos do tipo Airbnb. Certo. Doutor Márcio, o senhor acredita que ainda vai decorrer, né, demorar um certo tempo para se sedimentar todas as pretensões, todas as vertentes com relação a esse tópico aí que é justamente o Airbnb? Eu acredito que à medida que o judiciário for recebendo demandas, ele vai se posicionando. E até chegar no STJ, eu imagino que o STJ deva trazer aí alguma novidade em breve sobre esse tema para sedimentar. Temos projeto de lei, inclusive, em andamento sobre isso. Mas, pelo menos o meu posicionamento, na minha ótica, esse projeto de lei ele não deve prosperar porque ele dificulta, ele trava, coloca barreiras nesse tipo de aplicativo que, infelizmente, se não for por esse aplicativo, vai ser por outros, vai ser de outros meios que essa aproximação entre locatário e locador vai acontecer fatalmente. Então, doutor, normalmente as pessoas imaginam, né, que esse tipo de negócio, vamos dizer assim, entre aspas, ele tem um pouco mais de força nas cidades que tem aquele cunho justamente de turismo, né? aquele vínculo com o turismo, né? Aquele cunho turístico. E na nossa realidade aqui em Ribeirão Preto, o que o senhor me fala? Ainda é muito embrionário? A incidência maior é realmente nas cidades turísticas, né? A gente tem que dizer que é mesmo. Inclusive, esse projeto de lei, se vier realmente a prosperar, as cidades turísticas vão ter muito problemas quanto a isso, porque para eles é comum essa prática, né? Já para nós aqui do interior, algumas cidades que não são turísticas, Ribeirão mesmo é uma delas, tem tido muita procura já, porque as pessoas às vezes preferem ficar num apartamento, numa casa inteira, do que ficar num quarto de hotel. Sim. E às vezes é mais barato. Então, tem acontecido bastante dessas locações e os administradores dos condomínios estão ficando um pouco preocupados com essa alta rotatividade dentro dos condomínios. Agora eu quero aproveitar um pouquinho a presença do Dr. Márcio aqui, que é algumas questões que sempre nos chegam através do nosso endereço eletrônico, que é programa@advjus.net, e a gente tem aí alguns questionamentos, e evidentemente que são corriqueiros, né? Mas vamos colocar aqui para o nosso especialista na área do direito condominial. Doutor, a pessoa está me perguntando aqui se por acaso, como deve ser, se por acaso ele tiver um evento com pessoas que têm animal, que aquele animal ele não é um animal muito social dentro do condomínio. E aquele vizinho, ele já foi advertido. Ele está perguntando como que ele deve proceder, se isso é normal mesmo, que tem que ficar ali aguentando. Tem limites, né? Sim. Nós temos lá no artigo 1277 no Código Civil, direito de vizinhança. Sim. Ele deixa claro que é muito importante, é essencial o sossego e a saúde e a segurança, né? Os 3 S's famosos aí dentro do condomínio. Sossego, saúde e segurança. Isso. Se tiver um desses 3 S's sendo afetado diretamente, esse vizinho ele tem o direito de fazer valer o seu direito de vizinho, né? Então, se o animal ele está causando problema, no caso do sossego, está tirando o sossego da família, ele pode manejar, inclusive, uma ação judicial para impedir que aquele animal continue até mesmo dentro do condomínio. Então, mas é preciso uma série de provas, né, para que isso realmente chegue nesse ponto.
Nós sempre dizemos, né, o bom diálogo é sempre mais importante em primeiro lugar. Depois, você, se realmente não tiver outra solução, às vezes, Marco, os animais fazem barulho e o proprietário, o dono do animal nem sabe que está fazendo esse barulho, porque ele sai, vai trabalhar e o animal fica ali. Né? Então, tenta bater um papo, conversar primeiro, né? Parcimônia, né, doutor Márcio? Isso, certo. Sempre. Doutor Márcio, agora com relação a um outro item também bastante sensível em condomínio, que é justamente o relativo à segurança. O senhor acredita que, por exemplo, a segurança verdadeira, ela passa, sim, pela necessidade de um síndico profissional ou por uma administração profissional do condomínio? O senhor acha que isso ajuda mesmo a sublinhar ali uma segurança de primeira categoria? A segurança, podemos dizer aí que é um todo, né? Cada parte do condomínio, ele é responsável pela segurança. O síndico, ele tem que contratar, além de uma boa administradora, se ele não tiver funcionário próprio, se ele tiver, ele vai ter que dar todo o treinamento para os funcionários, mas se ele não tiver, vai ter talvez uma empresa terceirizada, que essa empresa terceirizada tem que ser capacitada para trazer a segurança que o condomínio precisa. O cadastro é muito importante, em especial nessa questão de alta rotatividade dentro do condomínio. Se o condomínio tiver ali um controle de acesso adequado, e hoje a tecnologia tem que estar presente nos condomínios, aplicativos têm que estar presentes, né? Então, quanto mais o síndico tiver capacidade, e aí o síndico chamado profissional, né, ele está um pouco mais preparado do que o síndico morador, para essas questões, ele já sabe o que tem que ser feito dentro do condomínio, para aquele condomínio específico. Então isso certamente vai ser de bastante ajuda. Profissionalizar, administração profissional, sempre melhor, né, doutor Márcio? Agora a gente tem que tirar aquela surpresa que o pessoal ficou lá aguardando saber. Eu quero saber onde que é o próximo convite, a próxima palestra do doutor Márcio, que está aí, a gente já vislumbra no horizonte, doutor Márcio. Nós tivemos um convite também para ir até a Itália, para falar um pouco sobre as condições dos condomínios no Brasil. Na Cidade Eterna. Na Cidade Eterna, Roma, não é? Então vai ter um congresso lá em outubro próximo e teremos a honra lá de representar pelo menos um pedacinho do Brasil, falando um pouco sobre as nossas dificuldades, os nossos conflitos, que não são diferentes dos deles. Tá certo. Doutor Márcio Espímpolo, meu colega de ADV especial, eu quero te agradecer a parceria e a participação comigo aqui hoje. Obrigado. Viu? Mais uma vez, eu que me sinto muito honrado de estar aqui novamente com você. Ok, muito obrigado, doutor Márcio. Estante Jurídica, Estante ADV Jus. Confira aí. A Estante Jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: indenizações por acidente do trabalho ou doença ocupacional, de acordo com a Reforma Trabalhista, Lei 13.467, de 2017. Já é a 11ª edição. Autoria Sebastião Geraldo de Oliveira. Editora LTR. É mais uma obra para retirar da estante e conferi-la. Ok, estamos chegando quase no finalzinho do nosso ADV Jus TV de hoje. E como eu sempre digo em todos os programas, gosto muito. É o espaço divino. Veja aí. Vinho Colina São Pôncio Barolo 2013. É um vinho tinto de cor rubi com tons de cobre. No aroma, cana-de-açúcar, especiarias, pimenta seca, tabacaria. O paladar é de frutas com cerejas silvestres, toques deliciosos de cedro e figo fresco. Uva Nebbiolo. Produtor Colina São Pôncio, Itália. Sua harmonização é deliciosamente servido com assados, carnes estufadas, caça e queijos. Uma delícia! Aproveitem! Tchim, tchim! Legal, meus amigos, eu quero agradecê-los imensamente por nos acompanhar aqui em nosso programa, o ADV Jus TV de hoje, ok? Que você pode rever novamente, é só você acessar o nosso site, que é o advjus.net.
Peço que, por favor, você se inscreva em nosso canal do YouTube. Você já conhece, é o youtube.com/advjusnet. ADVJus, tô ligado. ADV Especial. Faça parte, você também. Fico por aqui, prometo voltar breve com um programa inédito. Fortíssimo abraço e até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720.